Olá, meu povo amado, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar do livro Por Favor e Dona de Mim, da Carol Dias. É um livro brasileiro, a Carol Dias é uma escritora brasileira. E esse é o livro 1 de uma série de livros chamada Lolas e Age 17. E Lolas é uma girl band brasileira e Age 17 uma boy band britânica. E a autora falou que a cada história vai ser abordado um tema diferente, então isso por aí eu já estava amando o livro. E quando eu comecei a ler, eu me apaixonei mais ainda pelas histórias. Infelizmente, os outros livros ainda não foram lançados, esse aqui é o primeiro, e eu quero muito saber o desfecho de toda essa história, já que cada livro, as histórias serão com personagens diferentes. E aqui no primeiro livro nós temos a história da Tainá e da Estela. As duas fazem parte das Lolas, e nos próximos livros nós teremos as histórias de outras Lolas, das outras três que fazem parte da banda. E bom, aqui em Por Favor vai ser abordado o tema que é violência contra a mulher. Então é um tema que eu nunca havia lido em histórias, em livros. Eu já sabia o que era, inclusive eu tenho algumas cartilhas falando sobre violência contra a mulher. Então quando minha mãe escolheu esse livro, eu vi que tinha essa história, eu fiquei super animada em ler, porque esse livro serve de alerta para todas nós mulheres, principalmente adolescentes, porque é uma realidade, muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos e não deixam o parceiro porque ainda tem esperança de que ele vai mudar. Então, ou então porque a mulher ainda ama ele e acaba aceitando tudo que ele faz com ela. E bom, aqui em Por Favor, a Tainá, ela é a mais velha da banda, ela tem 24 anos e por fora ela é uma mulher super divertida, espontânea, alegre, mas que por trás daquele sorriso existia muita dor devido ao seu relacionamento abusivo com o Matheus. E o Matheus, ele é o namorado da Tainá e, pessoal, tem aquele personagem que você não gosta no livro. E na hora que eu comecei a ler, eu já tive ranço do Matheus. E quando eu li a história, eu ficava achando um absurdo tudo que ele fazia com ela. Ele xingava muito ela, falava que ela traía ele com o Roger, que é o produtor da banda. E a Tainá, ela nem fazia ideia por que ele pensava aquilo, sendo que o Roger tratava cada garota como se fossem suas irmãs mais novas. Então, não sabemos por que ele tinha esse pensamento. Ele era muito possessivo, ela não podia usar roupas curtas, então ela até fala que de todas as garotas da banda, ela era a que mais se vestia porque não queria deixar o Matheus irritado. E tudo isso vai piorar, todo esse relacionamento com o Matheus vai ficar, assim, vai chegar ao extremo quando as Lolas fizerem uma viagem para o exterior. Elas vão para os Estados Unidos para fazer a divulgação do novo single delas. Sim, pessoal, as Lolas são internacionalmente conhecidas e eu gostei muito porque a autora ela enalteceu a cultura brasileira, principalmente, porque, pessoal, não é sempre que cantores ou então bandas brasileiras têm tanto sucesso lá fora. Então eu gostei que a Carol Dias fez isso. E, pessoal, voltando para a história. E elas estão lá curtindo e a divulgação foi excelente. Elas ainda iam para a Europa para fazer essa divulgação, então a viagem estava só no começo. E elas foram comemorar a noite dessa divulgação num restaurante que tinha nos Estados Unidos. E elas estavam lá curtindo até que um paparazzi tira uma foto delas. E nessa foto, a Tainá e o Roger estavam próximos. E essa foto vai chegar nas mãos do Matheus, que estava no Brasil. E o Matheus, quando vê essa foto, é como se aquilo fosse a confirmação de tudo que ele sempre imaginou. De todas as traições da Tainá, de que ela era uma oferecida. Então, no dia seguinte, a Tainá acorda com milhares de mensagens do Matheus no seu celular, xingando ela, acusando ela de traição, de que quando ela chegasse, ela ia saber o que era raiva. Então ela ficou assustada, mas ela decidiu enviar uma passagem para eles se encontrarem na Europa, já que elas ainda iam para lá. Mas o Matheus ainda teve a audácia de pedir para ela voltar para o Brasil, porque ele não permitia mais que ela viajasse. E ela ficou com medo, mas ela disse que não podia simplesmente deixar as meninas ir para o Brasil para ficar com ele. Então, ela deixa isso um pouco de lado e termina essa viagem. E quando ela retorna ao Brasil, ela vai até seu apartamento e encontra o Matheus lá. E então que começa todas as agressões. Ele bate nela e ela fica inconsciente. Ele já havia agredido ela, mas nunca tinha chegado àquele ponto.
E quem vai salvar a Tainá vai ser o seu vizinho, o Thiago. Ele vai escutar todos os gritos dela pedindo que, por favor, ele parasse de bater nela. Então, por aí vocês já devem ter ideia, né? Porque o nome, por favor. E a Tainá vai implorar para ele não fazer aquilo, mas não adianta. E o Matheus simplesmente deixa ela lá, inconsciente, como se nada tivesse acontecido, e vai embora. No momento que ele tá saindo do apartamento da Tainá, o Thiago tá saindo do apartamento dele pra ver o que tá acontecendo. Então, como o Matheus deixa a porta entreaberta, ele acaba entrando no apartamento e encontra a Tainá desacordada e leva ela pro hospital. E bom, pessoal, vou contar até aí, porque a partir desse momento que a Tainá ela decide dar um basta nisso, que ela não merecia tudo aquilo que ela estava passando, e também, pessoal, pudera, né? Tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, ela ainda foi, achei a Tainá muito forte, porque ela passou por tudo aquilo, mas mesmo tendo passado por esse relacionamento abusivo, ela não vai deixar de ser feliz, de ser alegre, que não ia deixar que o Matheus estragasse a vida dela, porque ela vai acabar com esse relacionamento e o Matheus vai ameaçar ela, ameaçar de acabar com a carreira dela e depois acabar com ela. Então, eu vou contar só até aí da história. Também no livro nós teremos relacionamentos. Aqui na primeira história nós vamos ter um casal muito fofo. Eu acho que vocês já devem ter até ideia de qual vai ser esse casal, mas eu só vou contar até aí. Agora nós vamos para a história Dona de Mim. E Dona de Mim vai ser abordado o tema de saúde mental, algo que está sendo muito comentado hoje em dia, não é mesmo? E bom, pessoal, aqui nós temos a Esther. E a Esther, ela faz parte das Lolas, ela tem 21 anos. E a Esther, ela é também muito alegre e divertida. E para ela alcançar tudo aquilo que ela alcançou de fazer parte de uma banda muito conhecida, ela sofreu muito no passado. Ainda bebê, a Esther foi abandonada pela mãe e foi deixada aos cuidados do pai. E ela passou 15 anos da vida dela tendo pouco contato com a mãe, até que a mãe retorna de vez e ajuda ela a realizar o seu sonho. Mas a Estela mesma fala no livro que se a mãe dela não tivesse voltado, ela teria alcançado tudo o que ela conquistou hoje sem a ajuda dela, porque o pai tinha sido um pai maravilhoso para ela durante todo aquele tempo. E bom, a Esther, ela cresceu numa periferia do Rio de Janeiro, porque a história se passa no Rio de Janeiro, e ela falou que quando tinha 15 anos ela presenciou um assassinato e aquilo causou um trauma muito grande. Ela acabou desenvolvendo crise de pânico, no caso, síndrome do pânico. E ela então começa a passar por vários e vários psicólogos e nenhum deles conseguiu ajudar ela. E uma vez ou outra ela ainda tinha casos isolados de pânico. E bom, pessoal, no livro nós teremos outro personagem que é o Bruno. O Bruno é um policial que vai ajudar muito a Esther, porque no começo do livro todas as Lolas estão na festa de fim de ano delas. Elas estão curtindo bastante até que a festa chega ao fim e ela tá indo pro seu apartamento quando ela escuta disparos de tiro. Então ela simplesmente volta no tempo, como se estivesse revivendo tudo aquilo, quando ela presenciou um assassinato. Não vou dizer de quem foi, porque vai ser muito spoiler. E bom, ela vai começar a chorar até que ela escuta a voz de um homem, e esse homem é o Bruno, e o Bruno é um policial. E o Bruno não é um personagem desconhecido, até porque o Bruno ele aparece no livro, por favor. Então você já deve imaginar o porquê que ele aparece no livro, por favor. E em Dona de Mim vai ser abordado esse tema, além de também focar bastante na relação das Lolas. Porque também nós temos outras garotas na banda e a relação delas é muito linda, inclusive elas vão ajudar bastante a Esther e também a Tainá, mas uma delas vai dar uma notícia e essa notícia vai abalar toda a relação dessa banda e elas vão ficar muito machucadas com o que essa Lola disse, porque o motivo de tudo isso acontecer entre elas, toda a relação está abalada, é devido à notícia de uma Lola. E eu não vou dizer o que foi. E bom, o Bruno, como eu falei, voltando aí pra Esther, o Bruno ele vai ajudar muito a Esther e vai ter um relacionamento entre eles dois, que eu não tenho mais o que falar, porque a história acabou sem um desfecho, porque como eu falei, faz parte de uma série e esse é apenas o primeiro livro. E lembrando, gente, que o Age 17 já apareceu nessa história. Não, eles não apareceram assim como personagens, apenas o nome da boy band foi citado.
E bom, pessoal, é isso que eu tenho a falar do livro. Eu recomendo muito que vocês leiam. Por favor, foi a minha história preferida. Eu amei, por favor. Gostei da maneira que a autora trabalhou isso, que é um alerta para todas nós mulheres. Então, pessoal, eu super indico, por favor, e Dona de Mim. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de comentarem, porque eu gosto de ter esse feedback com vocês e eu preciso saber o que vocês estão achando do meu vídeo. E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, ok? Bom, gente, então é isso. Beijos e até a próxima.